Olá e bem-vindos a todos! O ano 2020 certamente ficará nos anais da história como a grande pandemia dos tempos modernos, com o aparecimento e a propagação do coronavírus, primeiro na China e depois no resto do mundo. Este vírus altamente infeccioso literalmente espalhou o pânico para praticamente todos os países do mundo, forçando metade da humanidade a se fechar em casa em uma das mais extensas e rigorosas medidas de contenção e quarentena da história humana. Até hoje, mais de 2 milhões de pessoas no mundo estão doentes e mais de 100 mil mortes foram atribuídas à Covid-19, que continua a se espalhar como uma terrível onda de choque, pronta para falir até mesmo sistemas de saúde mais desenvolvidos e eficientes. Portanto, o mundo médico tem estado em pé de guerra desde o início desta pandemia, tentando por todos os meios conter esta ameaça viral. Mas embora saibamos um pouco mais sobre este vírus a cada dia, a origem de seu aparecimento ainda é bastante incerta, especialmente porque os rumores mais selvagens sobre ele estão se espalhando pelas redes sociais. Embora seja comumente aceito que o coronavírus se originou em Wuhan, muitas pessoas ainda acreditam que ele escapou de um laboratório ou que é uma arma biológica que supostamente aniquila inimigos hipotéticos. Hoje, voltaremos com vocês à origem muito sombria do coronavírus e tentaremos entender juntos como este terrível vírus poderia ter se originado. Não precisaremos realmente de um microscópio eletrônico para descobrir a origem do coronavírus, mas de uma máquina do tempo, pois começaremos recuando alguns meses, para ser mais precisos, até novembro de 2019. O mundo está fazendo seu trabalho habitual. Coletes amarelos na França, eleições gerais na Espanha, bluster político e supremacistas em Trump e no Reino Unido se preparando para bater a porta na Europa. Mas a China continental, um misterioso mal começa a surgir, e a província de Hubei é provavelmente o epicentro. É precisamente na cidade de Wuhan, a capital do distrito, onde apareceram as primeiras vítimas desta misteriosa doença. Uma cidade com mais de 11 milhões de habitantes e que é, portanto, a 7ª cidade mais populosa do país. O Reino do Meio estava então no meio dos preparativos para o Ano Novo Chinês, uma celebração extremamente importante para todo o povo chinês. Os poucos casos registrados de desmaios nas ruas e os primeiros sinais de uma onda de pneumonia entre a população de Wuhan passaram, portanto, quase despercebidos. Entretanto, o fenômeno logo se expandirá e se tornará cada vez mais público, à medida que um fluxo constante de pacientes afetados for sendo derramado nos hospitais da cidade. Foi somente em 12 de dezembro, porém, que um oftalmologista do Hospital Central de Wuhan, Dr. Li Weiliang, emitiu o alerta. Este último relatório observa um paciente preocupado que mostra um resultado positivo com um intervalo de confiança elevado para os testes do coronavírus da senhorita Li Weiliang. Li Weiliang compartilha suas suspeitas em uma conversa particular sobre o sistema de mensagens WeChat chinês com seus colegas de graduação da Faculdade de Medicina. Nesta mensagem, ela afirma que existem atualmente 7 casos confirmados de SARS no mercado atacadista de frutos do mar de Hunan. Ela também publica o relatório e resultado de uma tomografia computadorizada do paciente. Nesta mesma noite, ela acrescenta que as últimas notícias confirmaram que se trata de infecções por coronavírus, mas que o vírus exato ainda não foi legendado, enquanto ele também explica na mensagem o que é o coronavírus. Por agir desta forma, de acordo com a mais pura ética da médica, Li Weiliang será severamente repreendida pelo Estado chinês, que o acusa de espalhar boatos falsos e infundados. Uma decisão que será duramente criticada mais tarde, quando os chineses, e depois o resto do mundo, descobrirem que o médico estava certo e que uma epidemia estava realmente em chamas na época dos eventos em Wuhan. O médico havia deixado claro que a maioria dos casos havia sido registrada no mercado atacadista de frutos do mar em Huanan, um mercado úmido que, ao contrário de seu nome, não vende apenas peixes e frutos do mar. Pois, embora o mercado Huanan seja conhecido como o mercado de frutos do mar, ele era famoso principalmente pela venda de carne de caça e outros animais exóticos, devido à forte demanda dos consumidores. Um desastre. Nas bancas deste imenso mercado de 50 mil metros quadrados, você poderia encontrar salamandras gigantes, crocodilos, marmotas, mas também civetas ou cachorros, e até mesmo escorpiões e escolopendra. Esses tipos de mercados, apelidados de mercados úmidos ou às vezes também chamados de mercados de animais vivos, são muito populares na China e, mais geralmente, em todo o Sudeste Asiático. Ao abrigar mais de 1000 comerciantes, o mercado Huanan ficou assim exposto às condições totalmente anti-higiênicas, com suas ruas estreitas e barracas apertadas, assim como a presença de gado vivendo perto das carcaças de animais mortos. Era muito comum ver animais de pele, expostos ao ar livre,
cães, gatos e muitas outras espécies mais exóticas, como o famoso civete de palma mascarada, um mamífero selvagem que muitos chineses adoram por sua carne supostamente perfumada. É um dos animais, juntamente com o morcego, particularmente a espécie Rhinolopus affinis, que tem fama de ser o lar natural dos vírus da família dos coronavírus. O civete de palma mascarada e seu consumo foi relatado em 2002, durante o surto da epidemia da SRA, que infectou mais de 8.000 pessoas e causou pelo menos 774 mortes em todo o mundo. O surto foi declarado extinto em 2004, com mais medo do que dano no final, e sua letalidade potencial foi tão assustadora que os governos decidiram fechar a maior parte dos mercados molhados da Ásia. No entanto, isto não foi para durar, pois na ausência de controles rigorosos e devido ao laxismo flagrante das autoridades competentes, a reabertura desses mercados úmidos ocorreu logo após o fim oficial da epidemia. Embora tenham sido fortemente criticados tanto pelas espécies exóticas que estão sendo vendidas, que muitas vezes são resultado do tráfico ilegal, quanto pela promiscuidade de animais vivos de diferentes espécies, o que favorece muito o surgimento de zoonoses, os mercados úmidos continuarão, portanto, a florescer. O mercado Hunan, em particular, tornou-se assim o maior mercado úmido em toda a China Central, atraindo centenas de milhares de indivíduos e profissionais todos os dias. Mas embora a SARS tenha sido causada pelo civete mascarado, descobriu-se que para a Covid-19 era de fato outro animal que era o vetor dessa zoonose, o pangolim, um mamífero de pequena escala. Apesar de seu status como espécie protegida, porém, o pangolim é o mamífero que mais sofre com o comércio ilegal. Além do consumo de sua carne, suas balanças também são utilizadas na medicina tradicional chinesa. O pangolim também é uma fonte natural do coronavírus, e seu tráfico e o consumo incentivam o surgimento de zoonoses, ou seja, a transmissão viral interespécies de animais para humanos e vice-versa. Mas como explicar o consumo dessas espécies que, além de parecerem impróprias para consumo, são patógenos potencialmente formidáveis? Uma explicação simplista inevitavelmente devolveria esses modos de alimentação a uma tradição chinesa centenária. A paixão dos chineses por comer animais selvagens está facilmente relacionada às propriedades medicinais que eles atribuem a esses alimentos. Antigos escritos médicos atribuem tais virtudes a quase todas as plantas e animais, e até mesmo aos órgãos, excrementos, pele e penas de animais. E é verdade que a medicina chinesa considera que a arte médica e os alimentos vêm das mesmas fontes. Entretanto, embora seja verdade que as práticas médicas tradicionais da Ásia podem explicar o consumo destes animais, este fato mascara um detalhe muito mais perturbador: a nova explosão do mercado dos chamados animais selvagens. Este consumo de animais selvagens não é imutável. Ele tem uma história e essa história é recente. Ela pode ser dividida em duas partes. O primeiro remonta à década de 1970. O regime chinês enfrentou uma fome que causou mais de 30 milhões de mortes e não pôde produzir alimentos suficientes para alimentar toda a sua população, 90 milhões de pessoas. Decidiu então reformar um sistema agrícola que até então havia sido completamente nacionalizado. Autorizou o desenvolvimento de fazendas de pecuária privadas. As pequenas fazendas camponesas, duramente atingidas pela fome, voltaram-se para animais selvagens, como as tartarugas, para tentar sobreviver. No entanto, isto ainda é muito marginal, e a segunda etapa dessa história é provavelmente muito mais decisiva. Em 1988, o governo chinês decidiu definir as espécies silvestres como recursos naturais, preparando assim o terreno para sua exploração por grandes fazendas capitalistas com fins lucrativos. Foi a partir desta data que o consumo de animais silvestres realmente começou a explodir. E é neste momento, e não antes, que o discurso que enfatiza os benefícios médicos que os consumidores podem esperar do consumo destes animais está totalmente desenvolvido. Assim, longe de um discurso derivado da medicina tradicional, esta é uma estratégia comercial banal produzida pelas grandes fazendas que exploram essas espécies a fim de aumentar os lucros derivados da exploração deste novo recurso natural. Como resultado, houve uma expansão da demanda, especialmente por parte da classe média rica que vive nas cidades. Assim, o pangolim e outras espécies chamadas selvagens foram comercializadas, integrando-as às cadeias de valor agroalimentares. Desse ponto de vista, o pangolim nos parece muito menos estranho do que era no início. É, em suma, apenas mais uma mercadoria comum. A menos, é claro, que a mercadoria em questão seja suspeita de ser a causa de uma pandemia particularmente perigosa.
Este processo de marketing obviamente tem um impacto direto no processo zoonótico que produz novas pandemias. Primeiro, porque a captura dos animais a serem vendidos requer movimentação para as áreas de difícil acesso, o que aumenta os riscos de exposição dos agricultores a espécies portadoras de diferentes vírus, como morcegos. Então, porque é uma questão de comercialização de espécies portadoras de vírus os quais o sistema imunológico do consumidor não pôde responder eficazmente, porque nunca foi confrontado com elas. Assim, longe das teorias conspiratórias que florescem na web, os rumores sobre a criação deste vírus no laboratório, a verdade é que a explicação da origem da Covid-19 simplesmente extrai suas fontes da fundação da sociedade chinesa atual. É provável, portanto, que quando esta epidemia ficar para trás, os mercados úmidos voltem a funcionar e, com eles, sua economia prospera, empregando quase 1 milhão de pessoas. O que você achou das origens obscuras do coronavírus? Você acha que o consumo de animais selvagens deveria ser estritamente proibido na China? Você ficou surpreso com a forma surpreendente como os mercados úmidos funcionam? Dê-nos sua opinião nos comentários.